Olá pessoal, continuando na aula anterior, onde a gente aprendeu um pouco sobre herança, vamos fazer mais um exemplo para ilustrar bem aí como funciona. Para essa aula eu vou utilizar HTML e CSS. É importante que, se você não souber, né, dá uma pesquisada aí, porque por mais que a gente não use diretamente o HTML e CSS, mas a gente vai precisar entender como funciona, né? Porque o JavaScript, com o JavaScript a gente vai fazer as coisas aí funcionarem, né? A gente vai dar vida aí para o nosso projeto, mas toda a parte visual vem do HTML e do CSS, então a gente, mesmo pelo JavaScript, vai precisar utilizar. Então, continuando, vamos criar aqui mais uma classe, né, na pastinha aqui JS, botão direito, New File, vamos criar uma classe chamada botão .js, e aqui a gente vai inicializar a nossa classe, nome da classe. Vamos criar aqui uma variável chamada view, né, que vai ser o representante gráfico do nosso botão. Aqui eu vou inicializar ela com um valor nulo, né? O que significa isso? Significa que eu criei aqui, eu já tenho, né, o nome da minha variável, mas eu não quero nenhum valor nela ainda adicionado, tá? Eu vou adicionar um valor realmente físico nela mais para frente. Por enquanto eu só tenho o nome dela criado, mas ela não tem valor nenhum, tá? Um valor nulo. Então vamos utilizar o método construtor, né? Lembrando que o método construtor é o primeiro método que é executado, tá? No momento que a gente cria um novo objeto, new gato, por exemplo, a primeira coisa que é executada aqui, né, junto, é o método construtor. Então tudo que estiver dentro do método construtor vai ser executado neste momento. Constructor. E aí aqui a gente vai criar, né, nosso objeto gráfico utilizando o HTML. Por isso é importante aí você conhecer. Tem muitos vídeos no YouTube e os vídeos normalmente não são muito demorados, tá? Então vale a pena aí ter uma noção de HTML e CSS. Dis.view, né? Esse view aqui é aquela nossa variável. Agora a gente vai adicionar um valor físico para ela. Vou utilizar um comando aqui do HTML, tá, para criar um elemento. A gente vai acessar o nosso objeto da página, document. Sempre que a gente quiser criar um elemento HTML, a gente vai fazer dessa forma pelo JavaScript. Create element. Eu vou criar um elemento do tipo div. Tá. Ponto e vírgula aqui, sempre ponto e vírgula no final. E aqui a gente vai fazer algumas configurações utilizando o CSS. Uma das formas de utilizar o CSS aqui no JavaScript é dessa maneira. Dis.view, né, que agora esse view aqui é um objeto do tipo div, tá? E agora eu posso utilizar todas as propriedades que tem aqui nesse objeto aqui. Eu vou falar com mais detalhe sobre as propriedades de um objeto HTML num curso paralelo que estou fazendo de sintaxe do JavaScript,
Então fica aí ligado. Vamos utilizar aqui a propriedade style.style.css_text. Aí para adicionar os objetos a gente vai utilizar duas classes, tá? Então você abre aqui, fecha a classe. Aqui são duas classes juntas, tá? E aqui entre elas a gente vai digitar as nossas propriedades. Então vou dar um enter aqui para ficar mais legível e vamos começar. O width, né, que é a largura do meu objeto, eu quero o meu objeto com a largura de 250 pixels, por exemplo. E aqui eu vou falar que eu quero a cor dele, o background. Eu quero uma cor vermelha, red. Aqui eu vou colocar o padding, tá? Daqui a pouquinho eu explico sobre ele. Padding. Tá? Então aqui é o padding superior. Vou colocar 20 pixels. Aqui na sequência o padding da direita, vou colocar 0 pixels. Em seguida o padding de baixo, vou colocar 20, então 20 para cima e 20 para baixo. E o padding da esquerda 0 também. Ponto e vírgula. Aqui a cor color, né, que é a cor da fonte que eu vou utilizar no meu objeto. Então a cor da fonte vai ser branca, white. Aqui a fonte a família, né, da fonte que eu vou utilizar, fonte family, tracinho family. Eu vou colocar qualquer fonte genérica que não tenha serif. Tá? Então eu quero aquelas fontes tipo Arial, etc. Qualquer uma que não tenha serifa. Então sans, né, serif, sem serifa. Fonte size, o tamanho da fonte, 30 pixels. E o alinhamento do texto, né, que é a posição que o texto vai ficar. Eu quero ele text align centralizado, center. Então a gente configurou nosso objeto, né? Apenas isso aqui por enquanto. Vamos salvar. Aí vamos exportar aqui no final para a gente poder utilizar a nossa classe. Export default botão. Ponto e vírgula, salvando aqui de novo. Beleza, então criamos aqui o nosso botão inicial, tá? Configuramos uma propriedade view dele. Nota que esse view aqui, ele é uma nova instância de um elemento aqui HTML, né? Então esse elemento aqui também é uma classe. E essa classe aqui é uma classe interna do JavaScript que já existe, né? Essa classe ela também tem as propriedades, né? Tem o style, e o style é outra classe que tem outras propriedades, o CSS text, por exemplo. E para ir acessando cada uma das propriedades, a gente vai utilizando o ponto, que nem a gente fez com as nossas classes que a gente criou. Essa classe aqui ela já existe, não foi a gente que criou, a gente apenas está utilizando ela. Então o view é uma nova instância dessa classe aqui. Tá? Então por isso que a gente consegue utilizar todas as propriedades que ela tem, que é essa propriedade style.css, e tem muitas outras, né, que eu vou falar aí em outro momento. Então voltando lá para o main, eu vou apagar isso aqui que a gente fez, tá? Você pode apagar também. E aqui, para começar,
a gente precisa adicionar um evento, né, para saber quando, né, a nossa página foi criada lá. Porque agora, como a gente vai adicionar coisas diretamente na nossa página, né, coisas visíveis, a gente precisa primeiro saber que ela foi criada, senão vai dar erro. Para isso a gente vai utilizar, né, um objeto aí do JavaScript chamado window, que representa aí a nossa janela, ponto onload, né, que é, então a gente vai falar que quando ele terminou de carregar, né, a nossa página, a gente vai executar uma função, que é uma ação, né? Toda função é uma ação. Vamos criar aqui uma função nova, né, dessa maneira, abre e fecha parênteses, né? Então desenha aí uma setinha com o sinal de igual e o sinal de maior, né, maior que, e em seguida abre e fecha chaves, e aqui entre elas, né, a gente vai digitar aí o que a gente vai fazer. Então, tendo a nossa página carregada, né, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova instância do nosso botão, né? Para isso, a gente vai precisar importar a nossa classe, tá? Como vamos importar ela aqui, import botão from ponto barra, por ela continuar aqui no mesmo nível que a nossa classe main, né? Botão, ponto e vírgula lá no final, e agora a gente vai instanciar essa nossa classe. Var bt é igual new botão. Beleza, criamos a nossa primeira instância aí do nosso objeto botão, né? Podem ter mais de uma, várias instâncias. E agora vamos adicionar ele na tela, né? Lembrando que a gente vai utilizar, sempre que a gente for fazer qualquer coisa relacionada ao nosso documento, né, a gente vai utilizar esse objeto aqui, document, né? Então ele tem muitos métodos e propriedades aí que a gente vai utilizar para manipular os objetos da nossa página. Então, para adicionar aqui o nosso objeto, né, vamos lá, document.body, né, que todos os objetos que a gente for adicionar, a gente vai a princípio adicionar no body, né? A gente pode adicionar um objeto dentro de outros, mas o principal aqui da nossa janela é o body, o corpo do nosso HTML, né? Document.body.append child, append child, e quem que a gente quer adicionar, tá? Esse append child aqui é um método, né? E esse método ele pede um parâmetro aqui para a gente colocar entre os parênteses, né, que é o objeto que a gente quer adicionar. Então vamos lá, document.body.appendChild, né, e aqui entre os parênteses quem que a gente quer adicionar, que é, agora a gente vai adicionar, né, quem que é a nossa propriedade visual, né, é o view do nosso objeto botão. Então, como que a gente faz para acessar ele? Ele está aqui dentro do nosso botão. Simplesmente vamos utilizar a nossa instância bt.view, ponto e vírgula lá no final, salvamos, né? E olha lá o que aconteceu. Aqui está, né, o nosso botão apareceu aqui na nossa tela, certo? O tamanho dele lá, tudo que a gente fez, cor, né? E aquele padding lá que eu ia explicar são as margens, né, do nosso botão. Aqui a gente não tem nenhum elemento, então eu coloquei aqui 20 pixels de margem superior e 20 pixels de margem inferior, tá? Se eu não fizesse isso, como eu não declarei a altura dele, eu só declarei a largura, ele ia ficar aqui invisível. Então eu coloquei essas margens aqui.
a gente já vai ver como que isso vai funcionar legal, tá? E eu não coloquei nenhuma margem aqui, como eu declarei a largura dele, eu não coloquei nenhuma margem para direita e esquerda. Essa margem padding é uma margem interna, não é uma margem externa, tá? A gente também tem uma margem externa, né? Você, na sua pesquisa aí de HTML e CSS, você vai ver como que isso funciona direitinho aí, tá? E é isso. Agora vamos criar um método para o nosso botão, porque ele não tem nenhum texto. Então vamos criar um método para adicionar texto no nosso botão aqui que a gente criou, certo? Então volta lá na classe botão, vamos criar aqui o nosso texto, vamos criar um método agora, né? Lembrando que o método são as ações que o nosso objeto executa. Então, para adicionar um texto, é uma ação, vamos criar aqui um método chamado addText. Olha lá. E para você entender legal aí como que as coisas funcionam, né? Por exemplo, esse create element aqui, ele é um método, né? E é um método que pede para você passar alguma informação para ele, né? Esse create element, ele quer saber qual o tipo de elemento que você quer criar, e aqui a gente passa para ele um div, né? A mesma coisa aqui, esse append_child aqui é um método também da classe body, né? E esse método aqui pede para você o objeto que você quer adicionar, né? E agora o nosso método aqui addText, a gente também vai pedir, né, alguma coisa. O que a gente precisa, né, para adicionar aqui? O que está faltando no nosso botão? Está faltando um texto. Então a gente vai pedir para quem for executar esse nosso método colocar um texto. Então aqui entre parênteses a gente vai criar uma variável. Então eu vou chamar essa variável, posso chamar de qualquer nome, mas eu vou chamar ela de text, né? Poderia ser bolinha e tal, mas imagina só, um usuário, né, que for utilizar essa sua classe aqui, uma outra pessoa, e for executar esse método, né, e aqui estiver escrito bolinha, né, que ele vai adicionar aqui uma bolinha, né, e não vai entender que na verdade é um texto que você precisa. Então é sempre bom colocar nomes, né, coerentes aí para suas variáveis. Então aqui a gente precisa de um texto, vamos pedir um texto, né? Coloquei aqui uma variável, isso aqui é uma variável, tá? Ela não tem valor nesse momento, ela só vai ter valor quando a pessoa digitar, né? Quando ela for executada, a mesma coisa aqui, né? Aqui antes da gente passar esse valor, a variável lá interna não tinha nada e a gente passou esse valor para ela. A mesma coisa aqui, por enquanto ela é nula, né? E quando ela receber o valor, e aí ela vai passar a ter o valor que ela recebeu. Então vamos lá, agora o que a gente vai fazer com esse texto? Vamos adicionar ele dentro da nossa view aqui. Então vamos chamar lá a nossa view, dis.view, né, ponto inner text, tá? É mais uma propriedade aí desse objeto aqui do HTML, é igual a quem? O nosso texto aqui, que é ele que vai ser adicionado, text, ponto e vírgula. Beleza, acabamos de criar aqui um nosso método que adiciona o texto dentro do nosso objeto view. Salvamos, né, e vamos agora executar ele. Então quem que é a nossa instância que tem tudo, as nossas propriedades do botão, é o BT, né, que a gente criou aqui, nossa variável. Então vamos utilizar ela, BT ponto, né, o nosso método lá, addText, né,
como a gente está executando ele, agora a gente precisa passar aquele valor, né? Todo texto no JavaScript precisa estar entre aspas, então vou colocar aqui as aspas, um minutinho só para eu dar um jeito aqui no gato. Muito bem, resolvido. Então, o texto que a gente precisa aqui, sempre precisa, todo texto no JavaScript precisa estar, né, entre aspas. Então vamos adicionar aqui um texto, colocando aqui as aspas. E o nosso texto, vou colocar exemplo, ponto e vírgula lá no final, Ctrl S, e aí está, né, já apareceu aqui o nosso texto, né? E aqui por isso que eu coloquei aquelas margens internas, né, para o texto ficar centralizado aqui. Coloquei 20 para cima e 20 para baixo, o texto ficou aqui no meio. E é isso aí. Então ele já apareceu lá, eu posso mudar aqui esse texto a hora que eu quiser, né? E é isso aí, ó lá, funcionando direitinho, né? Agora a gente vai fazer um botão, um outro botão, né, que estende essas funcionalidades, só que a gente quer um botão que faça mais coisas, né? Como que a gente vai fazer isso? Vamos aqui na nossa pastinha, criar um novo arquivo, né, e vamos chamar esse arquivo de super botão, né? Então esse super botão .js, beleza. Então esse nosso super botão vai ser, ele vai ter tudo o que o nosso botão tem, né? Só que mais algumas coisas. Por isso ele vai estender essa classe botão. Para isso a gente precisa importar o nosso botão. Tá no mesmo nível, né? Então ponto barra e aí vamos começar escrevendo nossa classe super botão, né? E aí a gente vai estender extends botão. Muito bem, vamos começar lá com a nossa classe construtora, constructor, nosso método, aliás, constructor. E aí a gente precisa chamar o construtor da nossa classe botão, né? Como ela, lembrando aqui, a classe botão agora é a superclasse da nossa super botão. E super botão é a subclasse da classe botão. Então vamos chamar aqui o construtor super, ponto e vírgula, e aí vamos adicionar, né, algumas novas algumas novas decorações aqui no nosso CSS. Como a gente estendeu o botão, então tudo que tem lá no botão a gente pode usar, inclusive o view, né? Então eu já posso usar aqui direto o nosso view, diz.view, ele já está aqui graças à nossa classe botão, .style, né? E essa é uma outra forma de adicionar CSS, né? Vamos colocar aqui a propriedade cursor igual pointer, né? Entre aspas. Pode ser aspas simples, tá? Ou aspas duplas também, não faz diferença. E mais um aqui, diz .view, .style, margem top, né? Essa margem aqui é uma margem externa que eu falei anteriormente, tá? Então o padding é a margem interna, né?
e esse margem aqui é a margem externa. Margem top, que é a margem superior, igual 20 pixels. Na próxima aula eu vou falar um pouco aí sobre pixels, né, e posicionamento aí na tela, tá? Mas por enquanto vamos seguindo aqui. Beleza. Então já adicionamos aqui novas funcionalidades, né, novas propriedades aqui para nossa classe. Vamos ver como que vai ficar essa nossa classe super botão. Exportar aqui, export default super botão, ponto e vírgula. Beleza? Vamos lá para main e vamos criar aqui uma nova variável. Opa, importar aqui primeiro, claro. Import super botão from ponto barra super botão. E agora sim, vamos instanciar a nossa classe var super bt igual a new super botão. Beleza, instanciamos ela. Agora vamos adicionar lá no nosso body, né, da mesma forma aqui, document.body.append child, né? Agora a gente tem super bt.view, ponto e vírgula, Ctrl S, e ali está, né, o nosso super botão. E olha lá o que acontece, né? Aquela propriedade lá do cursor que a gente colocou, né? E a margem, né? Ele tem uma margem aqui de 20 pixels e esse pointer aqui fez com que aparecesse a mãozinha, né? Coisa que a gente não tem aqui na nossa classe botão. Olha lá, a gente passa o mouse lá e não acontece nada. E aqui a gente passa o mouse e olha lá que legal, a mãozinha aparece, tá? Como ele é uma extensão, tudo que o botão tem, ele também tem. Então ele também tem um método já addText. Então super bt.addText, né? E aqui entre aspas super botão, vou colocar aqui um texto bem legal, salvamos e aqui está. Vamos lá, coloquei o mouse em cima, apareceu a mãozinha. Aqui não acontece nada, tá? Vamos criar mais algumas funcionalidades para o nosso super botão. Que para não estender muito, né, vamos adicionar aqui um método chamado addEvents, né? Nas próximas aulas, talvez na próxima aula, eu vou falar aqui sobre eventos, né? Por enquanto, eventos são, resumindo aqui bastante, né? São objetos que a gente coloca para observar uma determinada ação, tá? Então, quando essa ação acontece, executa-se uma função, tá? Então, resumindo aí bastante, nas próximas aulas eu vou explicar com mais detalhes, mas é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vamos colocar aqui na prática para ficar melhor de entender. Então vamos criar um método, né, chamado addEvents.
events, né? Add events para adicionar eventos. Esse método aqui não vai precisar receber nada, né? Ele só vai ser executado, assim como o nosso construtor, né? Esse super aqui também é um método que não precisa de nenhum parâmetro, ele só está sendo executado. Assim também vai ser o nosso método, não vai precisar de nada, só vai ser executado. Então beleza, e aqui a gente vai adicionar eventos, né, no nosso view. Diz .view, né? Na próxima aula pode ficar tranquilo se você não entender nada aí do que eu estou fazendo, eu vou explicar com mais detalhes aqui sobre os eventos aí, como eles funcionam, tá? Não, então pode ficar tranquilo. Vamos seguir aqui a aula. Add event listener, né? E aqui o que a gente vai ficar observando, né? A gente vai ficar observando quando o usuário colocar o mouse sobre o nosso botão. Mouse over, tudo junto e tudo minúsculo, né? Então é o que a gente vai ficar observando aqui. Quando o usuário passar o mouse sobre o nosso botão. Quando isso acontecer, o que vai, né? Quando a gente vê que o usuário está com o mouse sobre o botão, o que vai acontecer? Então a gente vai criar aqui uma função. Abre e fecha parênteses, né? A flechinha lá, igual maior. E entre chaves, né? Eu dei um enter aqui para ficar melhor. A gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai diz .view .style, vai mudar a cor, né, do background. Background igual green, verde. Então ele vai ficar, né, esse evento aqui vai ficar observando toda vez que o usuário passar o mouse sobre o nosso botão, ele vai mudar a cor do botão para verde, tá? Ponto e vírgula, salvamos. Vamos executar agora esse método, né, para a gente ver isso funcionando. Voltando lá para o main, e aqui embaixo super bt ponto add events, né? Como ele não precisa passar nada para ele, basta abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula, salvamos e olha lá, agora não está acontecendo nada, ele está só de olho aqui no meu mouse. Quando eu passar o mouse sobre o botão, ele vai mudar a cor do botão para verde. Então lá ele está olhando, não acontece nada, passei o mouse, mudou a cor do botão, tá? Mas e agora? O botão vai ficar verde aqui para sempre, né? Para a gente modificar isso, né, vamos adicionar lá mais um novo evento, né? Agora a gente vai olhar, né, quando o usuário tirou o mouse do nosso botão, né? E aí ele volta para a cor original. Diz .view .add event listener mouse out, né? Mouse out, né? Quando ele sair fora do nosso botão. Então mesma coisa aqui, função abre e fecha parênteses, né? Flechinha aqui maior igual maior, e entre chaves, né, a gente vai fazer voltar a cor do nosso botão. Diz view .style .background igual, né, red, que é a cor original lá do nosso botão. Ponto e vírgula aqui no final, né, nunca se esqueça. Salvando e beleza, a gente adicionou aqui, o método já estava sendo chamado, né? E agora ele está observando tanto quando eu coloco o mouse quanto
quando eu tiro o mouse, né? Então coloquei o mouse, mudou para verde, tirei o mouse, mudou para vermelho, coloquei, tirei, coloquei, tirei, e é isso aí. Espero que tenha ficado claro aí essa parte de herança, né? Só o nosso super botão tem esse método aqui, adevents, né? Porque ele é uma extensão, a gente pegou tudo que o botão tinha e colocou coisas novas, melhorou ele, né? Só que a gente não precisava mais digitar tudo isso aqui de novo, que já tinha no botão, né? A partir do momento que a gente já tem, a gente não precisa fazer mais. A gente apenas estendeu as funcionalidades, então tudo que o botão tinha já veio aqui pro nosso super botão, né? Aqui eu não precisei mais escrever aquele método addText, né? Porque eu já vim com ele aqui estendido, né, do botão. Ele já está aqui, né? Eu não estou vendo ele, mas ele já está aqui. Tanto que eu utilizei ele aqui, né? Se eu tentar utilizar aqui o método adevents, né, no meu botão, né, essa instância aqui do botão, vai dar erro porque ele não tem. Mas o addText tem aqui no super botão, né, que ele estendeu, veio lá do botão. E aqui a gente acrescentou esse novo adevents, né, no nosso super botão. Então espero que tenha ficado claro aí. Para finalizar, né, vamos encerrar aqui, vamos dar aquele commit. Então, git add, adicionar tudo aqui, git commit, classes botão e super botão. Estou com um pequeno problema aqui de conexão. Tentar aqui novamente. Agora sim. Vamos olhar aqui. Não, conferir. E aqui está. 2 minutos. Muito bem. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários. Dá aquele joinha. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, né? Liga aí o sininho para receber as novidades. E é isso aí. Por hoje é só. Valeu!